Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução vai dizer: e a tenham abundantemente. Amém? Queridos, em Jesus, o nosso bom pastor, nós temos segurança. Eu costumo dizer uma palavra que não existe recurso suficiente para dar a você a verdadeira segurança, ou a mesma segurança que é de saber que você está guardado pelo guarda de Israel, pelo bom pastor. A verdadeira segurança só em Jesus você vai encontrar. Ele dá a você o verdadeiro descanso. Essa palavra também nos faz entender que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Algo interessante também é que Jesus diz que Ele é a porta, Ele é o pastor, aonde você pode se sentir seguro, e Ele diz que Ele é a porta. Sabe, no dia que você aceitou Jesus, o simples fato de você aceitar, nós não podemos parar no fato de dizermos sim para Jesus. A salvação não é um fim por si só, ela é o início de uma grande obra. Na verdade, você colocou os pés na porta do reino de Deus, e agora, uma vez entendendo que você é salvo, você entra e você vai viver nesse reino. O nosso bom pastor nos convida a sermos ovelhas, filhos obedientes. E eu queria dizer algo para você. Jesus, o nosso bom pastor, quer continuar fazendo grandes maravilhas por meio da sua noiva, por meio da sua igreja. Essa é uma promessa maravilhosa. Ele disse que coisas maiores nós viveríamos e nós experimentaríamos. Nós admiramos tanto o que grandes homens e mulheres de Deus já fizeram na história da igreja, e nós esquecemos que existe um acreditar e um potencial de Deus muito grande em nós. Eu queria dizer algo para você. Deus, Ele quer nos munir de autoridade, quer nos munir de sabedoria, de entendimento, para que nós possamos romper, para que nós possamos, sabe, como um bom exército de Cristo, entrar preparados, armados e protegidos com o Evangelho da salvação. E eu queria dizer algo para você, mas para que nós possamos fazer isso, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. Uma das primeiras coisas que eu acho que nós temos que entender é que a gente vai abrir mão dos nossos direitos. O Senhor nos convida a abrir mão de toda justiça própria para acreditar na sua fidelidade, na sua bondade e no seu amor. O Senhor também vai pedir para você destronar do seu coração tudo aquilo que tem se tornado um ídolo na sua vida. Sejam o próprio dinheiro, sejam posses, status. O Senhor vai requerer isso de você. Em algo que nós hoje postamos no convite para as primícias,
me trouxe uma palavra, eu vou ler aqui para mim não errar. Mas eu quero que você apenas escute. Quantos aqui viram esse texto? Eu vou ler para vocês. Que os dias que estão por vir, nas primícias, são dias para adorá-lo, ouvi-lo e proclamar. E interceder pelo seu direcionamento durante todos os dias que estão por vir. Nós estamos buscando ao Senhor, porque nós não sabemos fazer do jeito certo. O Senhor é quem sabe, é Ele quem nos dá o direcionamento. Nós precisamos contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu e você precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas não tem como ser instrumento de Deus se nós não pararmos para ouvir. Se nós não tentarmos entender o que Ele está falando. E eu queria dizer algo para você. Como eu falei antes, nós precisamos destronar muitas coisas, muitos ídolos que têm tomado o lugar de Deus no nosso coração. E eu queria dizer para você que eu creio num avançar, no romper da igreja nesses últimos anos. Porque eu falo últimos anos, porque eu creio que a vinda de Jesus está muito próxima. Eu creio que existe um gemer, umas contrações. E essas contrações, elas têm se intensificado. Como que nós sabemos quando a esposa já está perto de dar à luz? As contrações se intensificam. Aquilo que demorava um pouco mais, agora elas começam a demorar menos tempo de intervalo de uma contração para outra. E todos os sinais que Deus tem mostrado para nós, para a igreja, porque eu acredito que são sinais não para o mundo, mas para a igreja, para que ela desperte, para que ela se reerga, para que ela se levante e fique atenta. Não para que ela fique dormindo, não, mas para que ela seja vigilante. E o avançar do reino, esse avançar, ele pode ser impulsionado através de mim e de você. Queria que você ficasse de pé. Fran, por que tu falou essas palavras? Por que você começou a falar dessa forma? Porque, queridos, a missão, a obra de Deus, ela é feita com recursos. Eu tenho que investir naquilo que eu acredito. E eu pergunto para você, no que você acredita? Eu pergunto para você, o que move o teu coração? Por que você disse um sim para Jesus alguns anos atrás, ou talvez esse ano? Por que foi o seu sim? A grande comissão não foi só para os discípulos, não foi só para Billy Graham, não foi só para grandes homens e mulheres de Deus. A grande comissão foi para mim, é para mim e para você. E eu queria dizer para você que você não precisa necessariamente estar com os pés num campo missionário para que você possa ser um missionário, um homem e uma mulher de Deus. E nós queremos, nesse momento agora, orar por você que vai ofertar. Vamos orar por você que vai dizimar. Amém. E eu quero orar também por você que não pode, que sentiu o desejo, essa palavra queimou no seu coração, eu também quero orar por você. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Jesus.
pelo Teu cuidado. Eu quero Te agradecer, Jesus, porque nós não poderíamos ter pastor melhor, nós não poderíamos ter um pai melhor, nós não poderíamos, Senhor, ter um guarda melhor, nós não poderíamos ter. Não existe algo, Deus, que nos dá mais segurança do que a Tua presença, Senhor. Saber que o Senhor habita em nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Pai, eu Te peço nessa noite, que se existe um coração grato aqui, Senhor, desapegado, Senhor, que deseja ofertar, mas que não tem esse recurso, que o Senhor possa, Deus, no nome de Jesus, atender, Senhor, as orações do Teu filho e da Tua filha, Senhor, e que em pouco tempo, Deus, ele possa, Jesus, com alegria, semear na Tua casa, semear na missão dos céus, semear, Jesus, na obra missionária, Senhor, semear no reino de Deus. Eu oro por aqueles que vão ofertar, Jesus, aqueles que podem, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, continuar, Deus, sendo aquele que abre caminhos, Deus, para esse homem, para essa mulher de Deus e para essas famílias, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor continue, Deus, a fazer em nós e através de nós infinitamente mais. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor sonde o nosso coração nessa noite, Deus. Se há alguma intenção errada, Senhor, se há algo que não tem a ver com o Teu reino, Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, dê entendimento, Pai. Eu oro para que o Senhor traga clareza, que todos que vão vir ofertar aqui agora, Deus, possam ter um entendimento do que eles estão fazendo e dessa grande responsabilidade, Deus, que é investir no Teu reino. Obrigado, Jesus. Obrigado porque durante esse ano, nós, essa casa, investimos, Senhor, em pessoas, investimos na vida daquelas viúvas ali na Índia, nós estamos investindo, Senhor, no projeto missionário ali, Deus, no Mevan Norte, Deus, nos Ribeirinhos, no Nepal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse privilégio, Deus. Muito obrigado, Jesus. Te damos graça e ofertamos nessa noite com muita alegria, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplaudo o Senhor nessa noite. Eu gostaria de apresentar os visitantes nessa noite, amém? Eu vi que o Hélio já está aqui, se eu não me engano, segunda ou terceira vez, acho que é segunda, né, Hélio? Segunda. O colega do lado, como é o nome, Hélio? Juvenildo, bem-vindo, viu? Essa casa também é a sua casa, fique à vontade. E o que a igreja diz para eles nessa noite? Amém, amém. O Hélio já está sendo missionário. Deus abençoe, viu, queridos? Fiquem à vontade. Essa casa de paternidade é um lugar de cura, lugar da presença de Deus. Vocês estão em casa, amém? Todos aqui são irmãos e que vocês possam ser ministrados também nesse culto. Deus abençoe. Irmãos, paz do Senhor para todos. Amém? Como é que vocês estão? Sobreviveram aí das viroses? Amém. Quem não pegou, né? Graças a Deus, ali os irmãos não pegaram. Amém. Glória a Deus. Para quem pegou, ficou como disse, ficou um pouco moído, né? Aleluia. Hoje é um culto muito especial. Amém?
Talvez você vai ser pego aqui de surpresa, porque essa palavra ela vai ser compartilhada junto com você, querido, irmão e irmã. Quem tem um espírito voluntário aqui nessa noite, sinceramente, quem tem um espírito voluntário diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor, eis-me aqui, eu diga assim: eis-me aqui, Senhor. Levante sua mão bem alto, irmão. Amém. Bem alto, diga: eu tenho um espírito voluntário. Acho que esse povo está com fome, né? Mas tá bom. Vamos já comer, Maurício, daqui a pouco, amém? Tá de boa? Amém. Porque eu fiz um lanche antes de sair de casa, Maurício. Amém. Glória a Deus. Quem tem um espírito voluntário sempre tem um espírito de gratidão. Amém? E quem tem um espírito de gratidão sempre vai compartilhar com alguém algo que está dentro do seu coração, seja a sua vida, a sua experiência. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra, iniciar uma palavra aqui, mas por ser um culto especial, todo culto na verdade é especial diante do Senhor, eu quero que você, se você for chamado aqui, irmão, para você testemunhar da bondade de Deus, da graça do Senhor na sua vida, não fique com vergonha. Amém? Não fique com vergonha. Hoje orando aqui, limpando esse prédio, orando, tendo comunhão com o Senhor, e vinha aquelas frases na minha cabeça toda hora, que era assim: que diremos, pois, das maravilhas do Senhor? Que diremos, pois, das maravilhas do Senhor? Que diremos, pois, da bondade do Senhor na nossa vida? Que diremos, pois? Aí, outros versículos dizem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas que diremos, irmãos, pois, das maravilhas do Senhor? Então, existem muitas coisas para a gente declarar diante do Senhor, que chama-se a bondade do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 23, irmão, que o Salmo 23, quase todo crente sabe, eu deveria saber, né? Ele diz assim, Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Me seguirão, né? Então, o que pode seguir alguma coisa? É só se for uma pessoa, amém? Então, a bondade e a misericórdia é uma pessoa chamada Jesus. E ela te seguirá todos os dias da sua vida, desde o nascente, até mesmo antes de você nascer. A bondade de Deus já foi manifestada na sua vida, na minha vida. E isso, irmão, eu creio, ou o seu último suspiro, ou o dia do arrebatamento. Amém? O grande dia do arrebatamento. Então, eu quero compartilhar, misturar uma palavra aqui rapidamente, falando um pouco sobre a iminente volta do Senhor Jesus. Um pouquinho sobre a volta de Jesus e um pouquinho sobre nossa postura de estar na presença de Deus, de corresponder à presença de Deus. Eu não vou falar muito sobre escatologia, não, que a gente vai ter oportunidade de ter as primícias, de compartilhar alguma coisa para os irmãos. Mas eu queria falar para vocês hoje sobre o fim de todas as coisas. Pastor, você vai meter medo na gente hoje? Fim de todas as coisas. Irmãos, quem crê sinceramente que nós estamos nos últimos dias, sinceramente, vivendo o relógio de Deus que foi parado um dia, agora nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Coloque, feche seus olhos rapidamente e vamos fazer uma pequena oração. Espírito Santo, nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, queremos abrir o nosso ser para Ti, Senhor. Nós queremos que o que é profético, o que vem da Tua boca, do Teu coração, e passa só pelo homem, Senhor, venha alcançar e destravar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Senhor, não são dias simplesmente que vão fazer diferença na nossa vida. Alguns dizem dias são diferentes uns dos outros. Alguns dão valor às festas, outros não dão valor às festas. Mas, Senhor, um dia na Tua presença vale mais que 1000 anos. Um dia, Senhor, que nós passamos no Espírito, Senhor,
tentando tocar na tua face, Senhor, tentando conhecer um pouco mais de ti, Jesus, porque um dia nós veremos como tu és, Senhor. Um dia todas as coisas serão desvendadas, nós veremos a ti como tu és, Senhor. Mas esse dia para nós é o dia que o escritor aos Hebreus diz, é o dia que se chama hoje, é o dia do descanso no Senhor. Hoje, Senhor, nós resolvemos descansar diante de ti, Senhor. Nós resolvemos colocar nossa alma ancorada em ti, na sua presença, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e muito mais que refúgio e fortaleza, o Senhor é a própria bondade e a própria misericórdia. E nós estamos vivendo, sim, Senhor, nos últimos dias. Então nós nos abrimos para ouvir a sua voz, Espírito Santo, para atender o chamado, Senhor, e para corresponder, Senhor, o que o Senhor entregou nas mãos de cada um aqui, Senhor, que o Senhor deu para cada um de nós, segundo a preciosa graça, a multiforme graça de Deus, que foi entregue a cada um de nós, Senhor. É nessa graça que nós confiamos, Senhor, na graça que nos conduz, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por todos esses 365 dias que se passaram, Senhor. Alguns dias foram maus, outros dias, Senhor, foram mais suaves, outros dias talvez de choro, de pranto, de perdas de pessoas, de entes e amados queridos. Outros dias talvez de desespero, Senhor, mas alguns dias nós enchemos a nossa boca e nosso coração de louvor e adoração a Ti, Senhor. Alguns dias, Senhor, nós cremos sim, Senhor, que alguns dias nós nos derramamos em Ti, Senhor, nós nos derramamos na Sua presença. Sim, Senhor, foi algo diferente que aconteceu dentro de nós, foi algo que marcou a nossa vida, Senhor. E por isso nessa noite nós estamos congregando aqui, Senhor, para te dizer obrigado, Senhor, para dizer graças nós te damos, Senhor, e dizer até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor é conosco, e Ebenezer, e Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, vem, Senhor, venha, nos prepara a tua noiva, atavia a noiva, Senhor, para se encontrar contigo, Jesus, em nome de Jesus. Cada membro, cada irmão, cada querido irmão e amado no seu corpo, sejam preciosos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Irmão, quero que você abra 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, eu vou ler 1 Pedro 4, 7, amém, aleluia, amém. Irmão, esse versículo tem mexido comigo esses dias, muito, muito mesmo, amém? Eu queria que um irmão ou uma irmã levantasse e lesse esse versículo aí, por favor, porque eu vou ler na minha versão, que é a King James, que é diferente. 1 Pedro 4, versículo 7, amém? Glória a Deus. Pode levantar alguém e ler, amém? Um irmão, uma irmã, pode ler, leia, irmãos. Isso, amém. Pedro está dizendo: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tendes bom senso e vigiai em oração, amém? Aí eu vou ler mais um pouquinho, mas vou voltar para esse versículo. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidões de pecados. Nós cantamos um cântico aqui que diz assim, que o amor cobre multidões de pecados. Lembra que a gente cantou esse cântico? Aqui cantamos a palavra, glória a Deus. Sede hospitaleiros uns para com os outros,
sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, quem serve aqui? Quem serve Jesus? Quem serve os irmãos? Amém. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes, versículo 11, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então, o que você viu aqui no final? O que você fala quando você, no final, quando você diz amém, você está fazendo o quê? Uma oração, uma concordância, amém? E Apocalipse diz que esse amém é o Senhor. A Bíblia diz: o Senhor é o sim e o amém. Ele é o sim e o amém. Irmãos, Pedro, ele começa pregando essa palavra, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Quando foi isso que Pedro falou? Pedro viveu aproximadamente, Pedro foi martirizado antes de João, virou mártir antes de João. João aproximadamente ainda viveu uns 80 anos a 90 anos, a idade dele aproximadamente. Então Pedro foi martirizado um pouco antes, eu não sei especificamente dizer um pouco antes, mas ele foi martirizado, Alguns historiadores dizem que Pedro morreu de cabeça para baixo, que ele não quis, e crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não relata isso, mas ele disse que ele não era digno, Alguns pais da igreja dizem que ele, que ele não era digno de ser crucificado como o seu mestre, como Jesus. Então ele está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Por quê, irmão? Porque a igreja primitiva, em seus vários aspectos, ela tinha um senso de urgência muito grande da volta de Jesus. Hoje, na igreja contemporânea, no atual momento que nós vivemos, que eu creio que nós vivemos hoje, numa era de Laodiceia, de uma era de um povo indefinido, de um povo que muitas vezes, como diz a Bíblia diz que não é quente e nem frio, muitas vezes é morno. Nós temos hoje uma cristandade muito grande, nós temos hoje um ambiente, irmão, dentro de muitos lugares, infelizmente, de pessoas que nunca realmente nasceram de novo, nunca tiveram uma conversão genuína diante do Senhor. Mas pastor, como é que o senhor pode provar isso, meu irmão? É pelos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos vocês podem conhecer a árvore. Agora eu não duvido da conversão de nenhum de nós aqui, irmão, porque eu creio no amor de Deus, eu creio que nós estamos andando no propósito de Deus, mas se a nossa vida não está sendo agradável ao Senhor, alguma coisa pode estar muito errada. Então Pedro está dizendo aqui, nós vivemos hoje os últimos dias, se aproxima o fim de todas as coisas. Por quê? Porque havia um sentimento na igreja primitiva de que se eu dobrasse uma esquina, vamos dizer, se eu dobrasse uma esquina, eu poderia encontrar-me talvez com o meu Jesus a qualquer momento. Se eu fechasse os meus olhos para dormir, eu poderia ser levado por ele. Havia um senso de urgência da volta do Senhor muito grande. E com as eras, irmãos, o que aconteceu? Essas coisas foram se perdendo. Hoje, a igreja, fala, irmão, muitas das igrejas pregam prosperidade, pregam egocentrismo, pregam gnosticismo e muitos ismos que tem aí, irmão. Pregam tantas coisas que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Pregam filosofias humanas e várias outras coisas. Se você pensa que Jesus não está voltando, eu quero falar para você, Jesus está voltando. Ontem à noite, recebi um telefonema de um pastor, amigo meu, pastor Júlio, daqui da igreja de Redenção, Abapai lá, aos pés do Abba. E aí, tendo comunhão com ele começou a falar algumas coisas, e de repente ele disse: pastor Samuel, Jesus está voltando. Eu digo: isso aqui, aí eu compartilhei esse versículo com ele. Jesus está voltando. Ele disse assim: eu recebi um missionário aqui em Redenção da África.
cara africano mesmo, e voltou para o Brasil fugido. Por quê? Ele não me disse qual era o país da África, mas há uma movimentação dos muçulmanos, do islamismo tão grande, tão forte hoje, que eles estão tornando a lei daquele país o próprio islamismo. E o que aconteceu? Ele fazia parte de uma igreja, de uma denominação lá, e quando os muçulmanos entraram e conseguiram, através de muito dinheiro, irmão, muito dinheiro, eles começaram a comprar as igrejas. Chegou com o governo, né? Manipulou o governo. É como se, vamos dizer que a própria lei, a própria Constituição agora tem a ver com o próprio islamismo. É o que está acontecendo. Exemplo, irmão, dá só um exemplo para você. A Europa, a tendência da Europa até 2050 ou até 2030 é se tornar quase 100% muçulmano. Por quê? Porque por povoamento, e não só por povoamento, irmão, por avanço deles em converter, né, alguns europeus. A Bélgica hoje, se você for na Bélgica hoje, mais de 80% dos belgas são muçulmanos. A França, se você quer ir na França, irmão, ainda ver a Torre Eiffel, um dia, né, tem uma certa liberdade, você tem que procurar aí alguns dias, pelo menos 1, 2 anos, 3 anos, porque está se tornando todo um sistema muçulmano, porque o islamismo está tomando conta. Pastor, por que você está falando disso aqui? Sabe o que aconteceu com a igreja desse pastor? Ele era um dos co-pastores lá do ministério, e aí os muçulmanos chegaram, né, e começaram a comprar. Disse, ou você vende o prédio, ou você vende, ou nós vamos tacar fogo, ou nós vamos matar vocês, ou você vende a estrutura para nós, porque o governo já nos deu posse para isso. E aí, irmão, o pastor que estava acima dele vendeu todas as estruturas de vocês, todas as congregações, irmão. E a maioria deles fugiram, tiveram que fugir, porque começou a haver uma perseguição muito grande. Eu não sei qual é o país, viu, irmão? Agora eu não sei qual é o país, mas está acontecendo isso aí. Pastor, por que você está falando isso? Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 4 tem uma visão em relação à questão do arrebatamento. Irmãos, a Bíblia diz que um será deixado, o outro será recolhido. Amém? Apocalipse capítulo 4, João, ele começa a escrever e diz assim que, lá no início ele diz assim, Apocalipse capítulo 1, diz, eu estava no Espírito, eu, João, servo do Senhor, estava no dia do Senhor em Espírito. E aí ele começa a ter várias visões. Quando ele chega em capítulo 4, ele começa a ter uma visão do trono de Deus. Pode ler lá. Capítulo 4 e capítulo 5, no capítulo 2, o 3, ele vai falar sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, vai falar sobre alguns detalhes. Mas quando ele chega no capítulo 4, ele vai descrever o que ele está vendo diante do Senhor. E o que é isso, irmão? João, ele presencia um insight espiritual, vamos dizer, um arrebatamento. Diz que eu fui levado instantaneamente aos céus. Ele vê uma porta nos céus, diz que é uma porta nos céus, e ele é levado para o trono de Deus. E a gente estava lá em casa, estava o Marcela, estava o Rail, estava o Francisco, a gente começou a ter comunhão sobre essas coisas. Irmãos, quem quer ser arrebatado pelo Senhor? Amém? Quem quer ser arrebatado? Você não quer ser arrebatado? Quem quer passar pela grande tribulação? Quem quer passar pela grande tribulação aqui? Eu não quero. E aliás, a Bíblia diz, existem várias linhas, mas a Bíblia diz que Ele vai te guardar da hora que há de vir sobre todo o mundo. Essa é a promessa genuína de Deus para aqueles que se tornam vencedores. Então, Jesus não voltou naquela era de Pedro.
As 70 semanas de Daniel, irmão, lá de Daniel capítulo 9, ela tem um relógio de Deus, foi parado ali, tem um parênteses de Deus. A Bíblia diz, desde a ordem da saída para a reedificação do templo, do ungido, principalmente em relação à questão da ordem de Ciro, até a morte do ungido, são 69 semanas. Deveria ser 70 semanas, só que está parado, o cronômetro de Deus está parado. Nós estamos na 69ª semana. Amém? Existe um parêntese, existe um hiato. Deus está dando um tempo para a igreja, para adornar a igreja. Então, se você pegar ali, Apocalipse capítulo 4, o que você vê? A Bíblia diz que João viu, quando ele estava no dia do Senhor, ele foi arrebatado, abriu-se um portal no céu, ele foi arrebatado diretamente ao trono. Coríntios capítulo 15 diz que no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados para diante de Deus. Tessalonicenses capítulo 4 diz que nós não precederemos, por isso também, nós não precederemos aqueles que dormem no Senhor. Mas há uma promessa para os que dormem e para os que estão vivos. Amém? E a Bíblia chama isso, os que estão vivos, de primícias de Deus. Primícias de Deus. O que era primícia? Tem tudo a ver com a colheita. O que Deus está fazendo, irmão? É igual João 4. João 4, o Senhor vai diante dos discípulos e começa a falar sobre a colheita. Ele diz assim: vocês dizem que daqui a 4 meses, a tantos meses, né, a colheita será feita. Mas eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos e a colheita está aí. Enquanto era 4 meses para tal, ele disse: não, os campos já estão verdes, já estão aí, já estão maduros e vão ser colheita. E o Senhor diz lá, ele diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade do Pai. Quando João é arrebatado, em Apocalipse capítulo 4, ele vai diante de Deus, diretamente ao trono de Deus, e ele começa a ver aquilo que Ezequiel viu também, lá no início, em Ezequiel capítulo 1, as visões muito parecidas. Ele começa a ver os querubins, vê as faces dos querubins, ele vê os 24 anciãos, e uma coisa interessante que ele começa a ver diante dos anciãos, depois você lê, ele diz que eles se inclinavam diante do Senhor, e esses anciãos não são anjos, são homens, não sei quem são, mas são homens que estão com suas vestes brancas, glorificando a Deus e adorando ao Senhor. Na verdade, irmão, 12 é um número completo na Bíblia. 12 mais 12 é muito mais amplo, muito mais completo. É a plenitude. É como se fosse a parte da nação de Israel do Antigo Testamento com os novos 12 do Novo Testamento. Vamos dizer que a parte do patriarca e as partes dos apóstolos, representando. E sabe o que eles tinham na mão? Dizem que eles oravam, eles clamavam, eles choravam diante do Senhor. Eles diziam: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. E a Bíblia diz que na sua mão direita eles tinham a harpa adorando ao Senhor, e na sua outra mão eles tinham incenso, que representa a oração dos santos. Então eu quero voltar para esse versículo aqui que diz o seguinte: está aqui, é muito próximo ao fim de todas as coisas, mas Pedro está dizendo: vocês devem vigiar em oração. O que é isso, irmão? Eu estou falando da nossa vida ser uma vida de adoração ao Senhor, da sua vida ser uma vida de adoração.
da sua vida ser uma vida de rendição. Adoração, no hebraico, significa rendição. Significa rendição. Isso é adoração. Daí que vem a palavra adoração. Só que de um lado você tem adoração, mas do outro lado você tem oração. E o que é oração? E o que é essa oração? Essa oração aqui que está dizendo é a mesma oração, irmão, que eu creio que Jesus falou: olha, vocês fiquem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder no alto, porque virá sobre vocês a promessa de Deus. E a Bíblia diz que eles perseveraram em oração, estavam juntos e tinham comunhão. Essa vida, essa visão que João teve, é uma ceifa que Deus quer fazer. Eu quero só falar sobre uma colheita, irmão. São vários tipos de colheita ali, só sobre uma colheita. O arrebatamento tem a ver com colheitas. A primeira colheita que era feita lá em Êxodo era a colheita da cevada. E essa colheita da cevada representava, ela dava certinho na época da festa da Páscoa. Paulo diz que nós somos primícias para Deus. O que é primícias para Deus? Quem é o primogênito de toda a ressurreição? Quem é? Quem é? Não ouvi. Quem é? Jesus é o primogênito da ressurreição. Amém? Sim, Ele é primogênito. Mas nós somos, e todos aqueles que dormiram no Senhor e que serão arrebatados no Senhor, nós somos segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei nem meu número, amém? Mas o primogênito, quem abriu a porteira da ressurreição, está diante do Pai. Quando João vê lá diante do Pai, ele vê um cordeiro, como que acabara de ser morto, e vê a glória, vê o trono de Deus. Voltando para a questão das primícias, irmão, nós veremos o Senhor como Ele é. Como Ele é. E aqui está dando um segredo. Você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que ter no seu coração, na sua vida, um senso de urgência. Jesus está voltando. E como eu estou, como está a minha vida de adoração e a minha vida de oração diante dele? Porque quando nós somos adoradores, irmãos, nós somos servos, nós rendemos a nossa vida diante do Senhor. E aí, o que é a primícia? O que é a primazia? Que Paulo tanto fala. O que é a primazia? Essa colheita da cevada, existia 3 tipos de colheita: da cevada, do trigo e do vinho, que era da uva. Tá? Eu quero só falar sobre a primeira hoje, que é a questão da cevada. Como que o agricultor fazia? Que ele deveria levar aquela colheita diante do sacerdote e diante também dos juízes que ficavam lá na entrada da porta. Como ele fazia? Como ele identificava? Vamos dizer que aqui fosse o campo dele. Ele pegava, plantava a cevada, olhava a cevada, estava toda ali, e ele tinha que dar as primícias, os primeiros frutos. Diga assim, primeiros frutos. Primeiros frutos. O que é isso? A Bíblia chama isso de primazia. Primeiro lugar. Sabe quando Jesus fala assim, buscai em primeiro lugar o meu reino? Não fala isso? O que ele fazia? Como que eu vou identificar desse campo todinho os primeiros frutos? Ele ficava de olho, plantava, jogava semente, cavava, fazia as valas e deixava lá. E quando ele percebia que os primeiros frutos saíam, ele pegava uma fita vermelha, amarrava ao redor de cada feixe, os primeiros feixes, amarrava e identificava. Quando ele via que ele estava começando a crescer, ele pegava e arrancava aquele feixe. Ele dizia: esse aqui é do Senhor. Arrancava. Ele juntava aqueles feixes, ia diante do templo primeiro, mas para entrar no templo ele passava por uma galera que eram os juízes, que também pode simbolizar aqueles 24 anciãos, são autoridade. Por que, irmão? Porque em Apocalipse diz o seguinte, que o reino do Senhor é o reino e sacerdócio. Rei e sacerdote. E aí ele chegava diante do sacerdote e entregava aquelas primícias. Que Senhor, as primeiras coisas. E o que o Senhor está fazendo conosco, irmão?
Irmão, o que é arrancar? O que é arrancar? É o Senhor arrebatar a igreja, arrebatar os seus escolhidos, arrebatar aqueles que são vencedores dele. Isso é arrancar. Ele ia lá e arrancava, e levava direto para onde? Para o templo. E o Senhor, segundo a Bíblia, vai nos arrancar para a presença dele, nos ares. Primeiro vamos encontrar com o Senhor nos ares. Isso é a parousia de Deus. Só que nós estaremos diante da presença do Senhor. Amém? Então o que eu quero falar para vocês hoje? Existem dois princípios importantes aqui. Primeiro, você crê, você está se preparando que Jesus está voltando, ou que Ele pode voltar a qualquer hora, perdão, para você. Todo mundo está dizendo, 2019 muito difícil, morreu muita gente. Realmente, irmão, mas o coração das pessoas não mudou. De muitas pessoas não mudou. Se você vê hoje, muitas pessoas hoje preferem estar nas suas festas, preferem estar bebendo nas orgias, em muitos outros lugares, irmãos, do que estar querendo hoje orar, querendo hoje estar na presença de Deus. Por quê? Porque não são os fatores externos simplesmente que vão mudar as pessoas. Porque a própria Bíblia diz que é Deus permite que o espírito de engano mostre verdadeiramente quem são essas tais pessoas. Então, irmão, não são as muitas tribulações externas que vão mudar muitas vezes a vida das pessoas. Morte, catástrofes, pragas, tudo que está escrito na Bíblia. Mas sabe o que pode mudar? É o governo interior, é Deus governando as nossas vidas, irmãos. É Deus governando as nossas vidas. Então, o tempo se aproxima, é o tempo do fim. Nós queremos ser esses peixes. Mas, Senhor, nós queremos ser esses peixes, com Deus, que o Senhor, vivos ou mortos, ou dormindo no Senhor, irmão, possamos ser tomados para Ele diretamente. E o que você vai fazer diante da presença dEle? Você vai continuar fazendo, irmão, o que você continua fazendo aqui, só que em um nível muito maior, né? Eu creio, muito maior. Mas você vai continuar sendo um adorador. Você vai continuar sendo alguém que ora. Você vai continuar sendo alguém que dá a primazia e a glória a Deus. Dá toda a tua vida, a tua vontade para Deus. Toda a sua vida, a tua vontade para Deus. Ele diz assim aqui, ele diz, vocês devem se dedicar e vigiar em oração. Mas vocês devem ter aqui, o outro versículo 8, vocês devem ter um amor fraternal. Não só amor, a minha versão diz, vocês devem exercer um profundo amor fraternal uns para com os outros. Irmão, sabe qual é a marca da igreja? Sabe qual é a marca da igreja? É o amor. Porque nós somos comprados pelo amor. Nós somos redimidos pelo amor. Nós somos frutos do amor de Deus. Eu sei que Deus, Ele é justiça, Ele nunca vai deixar de ser justo. Ele é justo, Ele é fiel. Mas a entrada da conquista de Deus para você e para mim é o amor. Nós dependemos exclusivamente do amor de Deus na nossa vida. Ele está dizendo que esse amor é derramado. Ele diz assim, agora vocês vão ter um amor fraternal muito grande, muito profundo, uns para com os outros. Sabe por quê? Porque o amor encobre multidões de pecados. Porque o amor encobre multidões de pecados. Semana passada, foi domingo passado, o Marco liberou uma mensagem aqui, falou sobre a arca. Quem lembra? Amém? Falou sobre a arca, falou sobre a questão daquela arca. E a arca, irmão, era literalmente a presença de Deus. Irmão, onde a arca ia, a presença de Deus ia.
aspergiam sangue também, para perdão de pecado. Mas a arca não funcionou, irmão. Por que a arca não funcionou? Por causa da vida daquele povo. Eles estavam longe do Senhor. Totalmente longe do Senhor. Vamos lá, vamos guerrear contra o inimigo, vamos derrotar o inimigo. Mas o que acontece? Morreu 10 mil, depois morreu 30 mil. Mas 10 mil, 30 mil, 3 mil, você foi 30 mil, morreu 30 mil lá, me lembro. Por que morreram, irmão? Eles não tinham arca na mão dele, eles não tinham uma arma poderosa. Irmão, eles até tinham a arca, mas a arca não tinha eles. A arca não tinha eles. A presença não estava com eles. E a Bíblia diz que Icabode foi-se a presença de Deus. Então, o que é encobrir esses pecados? Irmão, só quem pode perdoar os nossos pecados é o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que é multidões de pecados. Só o sangue de Jesus, quando nós confessamos as nossas debilidades, as nossas mazelas, colocamos diante do Senhor, nós podemos ser cheios de amor uns para com os outros, mas também podemos ser perdoados e perdoar uns aos outros. Só o sangue de Jesus tem poder de redimir de todo pecado. Por isso que aqueles peixes eram marcados geralmente com uma fita vermelha. Amém? E aí ele vai falar de outro aspecto. Ele fala de hospedagem. Ele fala de você hospedar alguém e não se queixar, não reclamar. O que é isso? Depois ele vai entrar, ele vai dizer: se você serve alguém, você deve servir conforme o dom que Deus lhe deu. Qual é o dom, irmão? Aí eu me perguntei essa semana: Deus, eu tenho orado por essa igreja, orado por nós para essa igreja, para que Deus possa ativar os 5 ministérios em cada um. Amém. Mas os 5 ministérios só vai ser ativado na vida de cada irmão se o dom que eles têm, que Deus derramou sobre eles, também for ativado, for reconhecido, porque o dom é o que faz com que o ministério seja exercido. Aí ele vai dizer aqui: o que é o dom? Ele diz aqui o dom, irmão. O dom é, diz aqui, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é o dom? Para que serve o dom? Para você servir uns aos outros. É simples. O dom é para você servir as pessoas. Para que serve o ministério? Ministério é serviço. Então o que é dom? O que é ministério? É serviço. É você aprender a servir as pessoas. E o que eu quero falar para vocês aqui, irmãos, o que eu quero trazer para nós, é que você que tem um dom, aqui a Bíblia diz: se alguém tem um dom, e eu creio que todos nós temos dons aqui, amém? Até porque a Bíblia diz que Deus derramou graça sobre nós. E o próximo item que ele diz aqui, ele fala da multiforme graça de Deus. Ou seja, o dom que é para servir o corpo, que é para servir a igreja, que é para servir os irmãos, servir as pessoas, ele tem que ter um combustível chamado graça de Deus. E perdão, irmãos, talvez nós conhecemos um conceito muito amplo de graça. Se perguntar o que é graça aqui, pode falar alguém? O que é graça? É o que? Amor, favor imerecido. Isso é conceito de graça. Teologicamente, realmente é isso aí. Alguém pode falar mais um pouco sobre graça? Pode falar um pouquinho sobre graça. Irmão, graça é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se deu por nós. Ele não só deu um favor, Ele mesmo é o grande favor que pode preencher os homens. Graça é Deus sendo derramado como vida, como palavra, como eternidade, como amor, como
bondade, com todas as multifacetas do que Ele pode fazer. Amém? E essa é a graça de Deus. Que horas são eles? Hã? Eu não vi. Falta 7 minutos? Para meia-noite? Meu Deus, perdão. Irmãos, aleluia. 5 minutos. Mas antes de 5 minutos, eu queria chamar voluntariamente. Em 3 minutos você pode fazer isso. Eu quero chamar algum irmão, algum casal, alguém que queira pegar esse microfone e dizer: pastor, eu quero dar um testemunho do que Deus fez na minha vida, da bondade do Senhor, do que Ele fez na minha vida nesse ano. Você acha, irmão, a pergunta é a seguinte: você acha, para mim e para você, que você é a mesma pessoa de um ano atrás? Pode chegar. Você acha, irmão? Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. Amém, amados? Quando o ano começou, a gente passou a virada de ano aqui dentro dessa igreja. Eu e minha esposa, a gente estava vindo de um ambiente que a gente não estava conseguindo mais servir ao Senhor conforme o nosso coração desejava naquele lugar. E o Senhor nos direcionou para cá. Agora, como nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui destruídos emocionalmente, com alguns problemas empresariais para serem resolvidos com urgência. Nós tínhamos comprado um prédio, um galpão, junto com um amigo nosso, e nós estávamos pagando parcelado, e o negócio teve que ser desfeito. E naquele primeiro momento nós não sabíamos se nós íamos receber aquele valor que nós havíamos pago já daquele local, ou se nós íamos ficar no prejuízo. E, enfim, nós recebemos, abrimos a nossa empresa, abrimos a nossa loja, e as coisas começaram a se encaixar. Entramos em uma turbulência no nosso casamento muito grande, chegar num ponto da minha esposa olhar para o nosso pastor e falar: pastor, eu não acredito mais, eu não quero mais, as coisas não vão dar mais certo. E eu lá em casa, lutando contra os meus pecados, contra os meus erros, contra as minhas mentiras, os meus enganos. E eu vejo que isso foi a maior vitória que o Senhor me entregou esse ano. Não foi uma empresa, não foi um carro, não foi coisas materiais que a praça enferrujam o consumo. A maior coisa que o Senhor me entregou esse ano foi a libertação da minha vida espiritual e a raiz dentro da minha casa, no meu casamento. Isso sim, irmão, valeu esse ano na minha vida. Não foi aquilo que as pessoas olham e talvez falam e acham bonito e acham interessante, porque isso, irmão, não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. O maior patrimônio que você possa ter na sua vida é a sua integridade como cristão. E é uma raiz firmada naquilo que é a verdade do Senhor. É você ter o prazer de falar que o que sai dos seus lábios é verdade. É isso. Amém? Eu queria falar algo rapidinho, que meu coração queimou. A pastora colocou algo no grupo hoje, ela falando que hoje viria uma glória muito grande sobre esse lugar. E na hora que eu cheguei aqui, desde o momento que cheguei aqui, eu senti o Espírito Santo, eu senti o Senhor. Então nós temos que acreditar, né, no que os profetas falam, no que os pastores falam. E aí o pastor finalizou aqui sobre a graça, que é a própria presença de Deus em nós. Meu Deus, fechou com chave de ouro aquilo que a pastora falou e aquilo que o pastor concluiu. Então o maior favor imerecido é o Senhor, é o Espírito Santo habitar em nós. Amém? Que nós sejamos gratos por isso. Amém. Glória a Deus.
Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé agora. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pegue na mão do seu familiar aqui em nome de Jesus. Amém? E vamos virar uns para os outros. Amém? Vamos adorar o Senhor. Diga assim: Jesus, aqui na minha mão tem uma adoração, a outra mão tem as orações. Tem as orações. Comece a entregar a sua vida, irmão. Consagre a sua vida para Jesus. Diga: Jesus, eu quero ser primícia, Senhor. Eu quero ser primícia esse ano. Senhor, faz profundas cirurgias. Diga para Jesus: faz profundas cirurgias e transformações, Senhor, na nossa vida. Eu me rendo a Ti, Jesus. Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Renda-se, renda-se, renda-se a Ele. Renda a sua casa. Desista de você mesmo. Senhor, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, das nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nós não queremos simplesmente criar um altar, nós queremos ser um altar, Senhor. Nós queremos ser um altar que o Senhor derrame brasas vivas, que o Senhor derrame um vinho novo, e o Senhor tenha prazer em nós. Senhor, como disse Pedro aqui, Pedro disse que há um perdão que cobre multidões de pecados. Nessa noite, vem cobrir com o teu sangue por tudo que nós confessarmos aqui, Senhor. Senhor, perdoa a nossa indolência. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa nossas faltas de resposta para Ti, Senhor. Quando o Senhor muitas vezes nos chamou. E nós, Senhor, amamos mais o sono. Demos as nossas desculpas, Senhor. Espírito Santo, nós celebramos, Senhor, mais um dia na Sua presença, porque um dia vale mais, e um dia na Tua presença vale mais que 1000 anos. Jesus, a nossa geração nós entregamos para Ti agora. Os nossos filhos nós entregamos, Senhor, como um legado do céu, como um legado, Senhor, que irá fazer a diferença e trazer-te de volta, Senhor. Nós nos humilhamos na Sua presença, Senhor. Não nos deixa perder, Senhor, a vigilância. Não nos deixa perder a oração. Não nos deixa perder o amor uns pelos outros. O amor pelo pecador, Senhor. Não nos deixa perder, Senhor, a Sua face, a Sua presença. E Jesus, Senhor, hoje eu andei por esse bairro, andando para cá, eu vi tantas pessoas, Senhor, sem temor de Deus, tantas pessoas, Senhor, distraídas, Senhor, usa-nos para salvar o homem pecador, Senhor, salva a nossa casa, nossa família, nossos parentes, Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, Senhor, dos nossos filhos, nossos irmãos. Começa, Senhor, cumprir a Tua promessa, Senhor. Rei, traz resgate, Senhor. Traz resgata, Senhor. Resgata, Jesus. Nós não queremos ver, Senhor, nossos parentes, queridos e amados, Senhor, indo para o lago do fogo, para a condenação eterna. Não, Senhor, nós não queremos. Tem misericórdia, Senhor. Nós queremos usar os dons, todos os dons que o Senhor tem dado para nós. Todos eles. Oh, Senhor, liberar o serviço. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Ativa-nos. Espírito Santo, nós temos pedido para Ti. Tantas palavras foram faladas aqui, Senhor.
2022 será diferente, Senhor. Porque a nossa aliança contigo será mais forte, Senhor. Pelas portas Da cidade. O nosso amor, o nosso serviço, a nossa oração pelos povos. A nossa doação, Senhor. Ela será mais fervorosa. Ela será mais intensa, Senhor. As trevas sairão de nós. Ei, Santo. Levante as suas mãos. Santo, Santo é o Senhor. Salva essa cidade. Salva essa cidade de Paraupebas. Salva Paraupebas, Senhor. Salva Paraupebas, Senhor. Salva Paraupebas. Diga que Ele é santo. Nós nos rendemos, Senhor. Cante, diga que Santo, Santo é o Senhor. Sim, Espírito Santo. Santo é o Senhor. Ninguém me toca como o Senhor me toca. toca no Senhor. Ninguém vive como É o Senhor que nos você toca. vive. Faz vida. Teu rosto sobre mim. É o que mais nós queremos, Pai. Cante, cante. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Cantamos Rosana. Canta pra Ele, canta pra Ele. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Certo. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Se abra, Senhor, no nosso bairro. Cristo. Se abra, Senhor, nessa cidade. Cristo, Se abra nesse estado. Rei Se abra nesse dos Brasil. Reis, Se abra nas nações. nos buscar. Se abra, Senhor. Nós queremos ir muito mais longe. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Ei, Aleluia.
cantamos, Com os 24 anciãos, emocionando nossas coroas. Santo é Senhor, cantamos, Santo, Jesus, tu és santo, Santo, a noiva apaixonada. Santo é Senhor, te damos glória, força e louvor, te damos glória, força, honra e Ninguém me toca como louvor. ninguém nos toca. Ninguém faz um toque especial, Senhor. Sim, Senhor. Renovamos nossa consagração a Ti, Pai. Consagramos cada dia desse louvor ao Senhor. E é dessa maneira que queremos continuar todos os nossos dias, Senhor. Declarando a Tua santidade. Continue o santo a santificar-se. Continue o justo na prática da justiça. Eis que venho sem demora. Oh, meu amigo está guardando. Minutos e segundos são teus, Senhor. Oh, Senhor, nós te Não deixa aguardamos. nada roubar o nosso coração. Consagramos essa aula de paternidade, Senhor. Não deixa, Senhor. Cada família, cada criança, Senhor. Sim, Jesus. Louvamos a Ti, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse renovo na nossa alma, no nosso espírito. Senhor, a Tua presença, Senhor, vale mais do que qualquer lugar. Oh, Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. comprometa Tua é a glória. a esposa da sua esposa de ser o melhor marido de 2022 que alguém pode ter. Se comprometa, esposa. Se a esposa que mais ama seu esposo, se comprometa, filho, a ser o mais obediente por Jesus. Sim, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao poder e a Ele Sim, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és Tu és digno de tudo. Nós já estamos entregando as primícias desse dia para ti, Jesus. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tu és digno. Tua é a glória. Nossos primeiros minutos desse ano, Senhor, é para ti. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Feliz, abençoado 2022, querido. Em nome de Jesus. Vida, receba esperança, receba graça. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, consagramos esse alimento aqui, Senhor, essa ceia, nossa primeira ceia de 2022, Senhor. Muito obrigada, porque nós já sentimos o seu fluir, sentimos o seu suprimento. Nada vai faltar na nossa casa, nada vai faltar
Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. Vamos ceiar. Amém. Aleluia. Declaro um ano abençoado. Com a presença do Senhor, Jesus. Vai ser aqui, Senhor. Amém, Senhor. Declarando que o mal vai lá hoje. Todas as bênçãos de Deus. Empresária forte.